Esta manhã, pela graça de Deus, eu quero vos falar de uma personagem bíblica que tem um nome estranho. É uma personagem do Novo Testamento, é uma personagem da Igreja, o Corpo de Cristo, é uma personagem não muito conhecida, é uma personagem que só é referida nas Escrituras uma única vez. Apenas há um versículo que praticamente fala dela, mas diz tanto em tão pouco. Eu vou-vos falar acerca desta personagem porque há dias, juntamente com os nossos jovens aqui na igreja, numa reunião de jovens, à sexta-feira à noite, eu procurei mostrar-lhes pelas Escrituras, aqui nos capítulos 20 e 21 do livro dos Atos dos Apóstolos, o dia-a-dia dos cristãos daquele tempo. É importante nós olharmos para as Escrituras e vermos como é que era o dia-a-dia dos cristãos. O que é que eles faziam? O que é que eles diziam? Como é que eles viviam? E foi, penso eu, bastante proveitoso. E na altura, eu fiz-lhes referência de passagem a esta personagem, já agora, vou dizer o nome, chamada Mnason. Como? Mnason. De facto, como vocês ouviram, não é uma personagem muito conhecida. Mas está cá. E está no capítulo 21 do livro dos Atos dos Apóstolos e no versículo 16. E eu de passagem fiz referência a esta personagem porque nós estávamos a analisar como é que todos aqueles crentes viviam. Depois não viemos cá analisar este versículo, mas fizemos referência a ele. E eu disse, deixem lá que oportunamente eu vou pregar sobre Mnason para vocês saberem quem é Mnason. Nós temos aqui alguns dos nossos jovens que estavam lá então. Há outros que estavam cá e que neste momento não estão, porque estão de férias. De qualquer das maneiras vão ficar com a possibilidade, porque isto vai ficar registado em princípio, se correr bem, e vão ter a oportunidade de poder ouvir, apesar de não estarem cá. No livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 21 e versículo 16, nós lemos assim: e foram também connosco, se calhar é melhor lermos um pouco mais para trás, é melhor lermos um pouco mais para trás e lermos a partir do versículo 10. E demoramos ali por muitos dias, já agora um pouco mais atrás, versículo 8, porque, sabem, há uma sucessão de dias que se passaram na vida de muitos crentes que estão aqui referidos. Uma sucessão de dias. E nós vemos aqui o que é que eles faziam durante aqueles dias. No versículo 8 nós lemos assim: no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E Cesareia aqui é importante, visto que tudo se passa em Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter connosco, tomou a cinta de Paulo, Ágabo, profeta, e ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo. E então profetiza acerca de Paulo, dizendo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. E esta parte é muito importante. Portanto, o profeta está aqui a fazer uma profecia acerca do apóstolo Paulo, dizendo que ele, que era o dono daquele cinto, daquela cinta, iria ser preso pelos judeus e iria ser entregue aos gentios, aos romanos. E aquilo poderia significar a morte dele. Portanto, Ágabo não profetiza coisas boas para Paulo, diz que, olha, tu indo para Jerusalém vais ser preso,
e vai ser entregue aos romanos, e isto não vai correr bem. E ouvindo nós isto, os que estavam com ele, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar de Cesareia, que não subisse a Jerusalém. Disseram-lhe assim: Paulo, Jerusalém, nem penses nisso, não vás a Jerusalém. E vejam a pressão de todos contra Paulo, contra a ideia que Paulo tinha de ir a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando, magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Eu até nesta altura, quando falava com os jovens, disse: vejam o que magoava os crentes na altura. Nós hoje encontramos por aí muitos crentes magoados. Vejam o que é que os magoa. E depois comparem com o que magoava os crentes desta altura. Os crentes de agora, que nós vemos por aí, não quer dizer que haja exceções, e graças a Deus por elas, porque as há, mas a grande maioria dos magoados estão magoados porque o seu ego foi ferido. Sentem o ego ferido, têm egos muito grandes e ficam muito incomodados quando o seu ego é ferido. Os crentes desta altura choravam, não por ter os seus egos maltratados, choravam por ter os seus egos apaparicados. E eles estavam a paparicar o ego de Paulo. E isto estava a magoar Paulo. O que magoava Paulo era estarem a paparicar-lhe o ego. Que todos nós possamos aprender desta maneira e também nos magoemos quando nos apaparicam o ego. Quando chegam ao pé do pregador e dizem assim: que grande mensagem que tu deste, o pregador deve se sentir magoado com isto. Ou que grandes obras tu tens feito, ou que grandes coisas tu tens realizado. Isto é para paparicar o ego. Isto deve nos magoar. Ou, bem, eu não quero que te aconteça nenhum mal, tu vais para Jerusalém, vais ser preso, maltratado, ainda vais morrer lá. Isto era para paparicar o ego dele. Pô, Paulo, era pô Paulo à dores, que fazia parte do processo de Deus, no plano que Deus tinha para o apóstolo Paulo. E depois, mas esta parte é muito importante, percebem? Este contexto. E eu disse isto aos jovens na altura. E como não podíamos convencê-lo, e aqui é uma coisa muito importante, nós às vezes tentamos convencer os outros. E não sabemos às vezes, quando tentamos convencer os outros, o mal que produzimos. Deixemos que seja o Senhor sempre a convencer quem quer que seja sobre o que quer que seja. Porque estes crentes estavam a querer convencer o apóstolo Paulo a ir contra a vontade de Deus. E eu dou graças a Deus por crentes de envergadura como Paulo, que ainda que estejam atentos e possam receber o conselho sábio e oportuno de alguns crentes, estão completamente concentrados no Senhor e na sua vontade, a ponto de não se deixarem mover, se porventura alguém os quiser fazer mover da vontade de Deus. Ele não se deixou convencer, porque ele sabia que a vontade de Deus era ir a Jerusalém. E como não podemos convencê-lo, esta parte é muito importante para o que vamos analisar de Mnason, atenção. Como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos. Esta parte é muito importante. E eu já vou falar dela em relação a Mnason. Mas eu dou graças a Deus porque o grupo todo se aquietou. Isto às vezes podia dar razão a um problema ali naqueles crentes. Podia dar origem a uma cisão, a uma divisão. Porque eles entendiam que ele não devia ir e ele achava que devia ir. E eles até podiam fazer uma de birra e dizer assim: ai, queres ir? Então vai. Mas não. Não ficaram irritados. Não ficaram chateados. Não ficaram aborrecidos. Diz a Bíblia: aquietaram-se. Cernou tudo. Pareceu-nos
E é muito importante que também nós, quando às vezes queremos ser úteis e querer ajudar os outros, e temos de ter muito cuidado, porque às vezes ao querermos dar um conselho, podemos estar a dar um mau conselho. Ainda há pouco tempo alguém me perguntava, já não sei quem foi, já sei quem foi. Uma família desta igreja, há pouco tempo, perguntava-me o que é que eu achava sobre a vontade de Deus sobre um determinado assunto. Em relação a eles. Estavam numa situação que queriam saber a vontade de Deus. E qual era o meu conselho? E eu virei-me para as pessoas em questão e disse assim, o meu conselho é que eu vou orar por vós. E quanto muito posso-vos falar da minha experiência. E falei-lhes da minha experiência numa altura da minha vida em que eu não sabia qual era a vontade de Deus. E eu sabia que devia fazer a vontade de Deus, mas não sabia qual era a vontade de Deus. Sabem qual é a situação de uma pessoa se encontrar, de saber que deve fazer a vontade de Deus e não saber qual é a vontade de Deus? Assim me encontrava eu. E cheguei ao pé de um crente maduro, um homem de Deus, e fui-lhe perguntar a ele qual era a vontade de Deus em relação àquilo que eu devia fazer. Como ele se tratava de um homem de Deus, é evidente que não me deu conselho nenhum quanto àquilo que eu devia fazer. Mas disse-me, eu vou orar por ti. Foi o que eu disse aos outros. E nós precisamos de ter a noção de quando queremos dar um conselho a alguém, termos a noção e a consciência de que aquilo que nos pode parecer estar correto, pode estar errado. Nunca se esqueçam que a vontade de Deus para cada um de nós é específica, o que implica que cada um de nós tem que buscá-la. Ou seja, em circunstâncias semelhantes, Deus pode querer que eu faça uma coisa que outro em circunstâncias iguais faça uma coisa diferente. Temos exemplos disso na Bíblia. Isso obriga a que andemos sempre perto de Deus para saber qual é a vontade de Deus por nós. Nós nunca podemos ir perguntar ao outro, olha, numas circunstâncias assim, quando tu estavas, como é que fizeste? E copiarmos por ele, porque pode ser um desastre. Conhecem a história daquele profeta novo, que o Senhor lhe disse o que é que ele devia fazer e que está no Velho Testamento. E que depois pelo caminho encontrou um profeta velho, muito experiente. E o profeta velho disse, o que é que vais fazer? Eu vou fazer isto. O Senhor mandou-me fazer isto. Eu sou um profeta como tu, tenho muito mais anos do que tu de profeta, sou muito mais experiente do que tu, não está assim escrito lá, mas é mais ou menos. E não estou a ver que seja que devas fazer uma coisa diferente. E o novo foi na conversa do velho. É claro que pelo caminho veio um leão e comeu o novo. Bem, isto para resumir. Mas graças a Deus por aqueles que são sábios e que querem ser úteis e querem ajudar e tentam ajudar, mas depois apercebem-se que talvez não seja isso a vontade de Deus para a pessoa em questão, que era o que se passava com Paulo, e recuam e serenam, não ficam aborrecidos, não ficam amoados, não ficam magoados, não ficam, porque cá está, quem ficasse magoado numa situação dessa revelava que tinha um grande ego. O seu ego é que tinha que prevalecer. A minha vontade, eu é que sei, eu é que... Eu. Não. Ego anulado, da parte deles, e serenaram, como nós vemos aqui neste versículo. Como não podemos convencê-lo, nos aquietamos. Às vezes, alguns, quando não podem convencer quem querem convencer, ficam irritados. Que isto não aconteça connosco. Estão a ver, estão a perceber. E dizendo, isto é fantástico. Faça-se a vontade do Senhor. Aqui é que está o segredo. Faça-se a vontade do Senhor. E depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. Estavam em Cesareia. E foram também connosco, e aqui é que entra Mnason, foram também connosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo alguns crentes dali de Cesareia, daquela terra, onde Paulo parou, resolveram ir com Paulo. E sabiam para o que iam. Iam para Jerusalém, onde lhe esperava a prisão
e a possibilidade de morrer. Isto é o máximo. Eles têm uma opinião contrária, tentaram demover Paulo, serenaram, faça-se a vontade de Deus, e certamente que o Senhor lhes mostrou, acompanhem Paulo, não amoaram, não disseram, epá, então agora olha, vai sozinho, queres ir, vai sozinho, não, nós vamos contigo, Paulo. Crentes dali, de Cesareia. E além dos crentes de Cesareia, os crentes de Cesareia que resolveram acompanhar Paulo, levaram consigo um certo Mnason. Este crente Mnason não era de Cesareia, mas estava em Cesareia. Ele era de Chipre, de naturalidade. Ele era síprio. E vivia, pelos vistos, pelo que nós vemos na Bíblia, em Jerusalém. Portanto, naturalidade de Chipre, estava em Cesareia de passagem também, e tinha a sua casa em Jerusalém. Versículo 16. Com quem havíamos de hospedar-nos. Portanto, se eles se haviam de hospedar com ele, eles iam para Jerusalém, ele tinha casa em Jerusalém, era lá que ele vivia. Mnason, certo? Discípulo antigo. A palavra Mnason, dizem os que estudam as palavras e o seu significado na língua grega, quer dizer diligente buscador. Nós precisamos de mais crentes como Mnason. Buscadores que buscam o quê? Muita coisa. Mas buscam a comunhão dos crentes, porque ele está com eles. Mas buscam estar envolvidos na obra, e ele estava envolvido na obra. Buscam missões difíceis, às vezes missões impossíveis, e fazem-no com diligência. Estão empenhados nisto. São crentes, como eu costumo dizer, com sinal mais. Nós na Bíblia temos crentes com sinal mais, porque também os há com sinal menos. Por exemplo, os crentes de Bereia eram mais, crentes de sinal mais nobres do que os de Tessalónica. Se Deus tivesse que se pronunciar, se o nosso Senhor tivesse que pronunciar sobre nós que estamos aqui, que diria Ele de nós? Somos crentes de sinal mais ou de sinal menos? Mnason era um crente de sinal mais, diligente buscador. Bem, eu tenho que andar, porque gente, hoje temos uma coisa especial e eu tenho que abreviar. Era um crente ativo, era um diligente buscador, não era passivo. Uma das coisas que me preocupa imenso nos crentes em geral é que são muito passivos. Nós devemos ser interventivos, nós devemos ser ativos, nós devemos ser diligentes, nós devemos ser buscadores, nós devemos nos envolver, nós devemos ajudar, nós devemos cooperar, nós devemos ser parte da solução, nós devemos aliviar a carga dos outros, nós devemos estar dispostos a servir os outros. Antigo. Talvez se tivesse convertido no tempo do Senhor. Há quem pense que ele se tenha convertido no tempo do Senhor, eu não sei, não temos provas disso na Bíblia. Há quem pense que ele se tenha convertido em Pentecostes, quando Pedro pregou em Pentecostes, não temos prova disso, não sei se isso aconteceu, mas há quem pense, eu estou mais inclinado para isto, que ele se terá convertido provavelmente, mas também não tenho prova disso, mas parece-me fazer mais sentido, que ele se tenha convertido por instrumentalidade de um de dois homens. Ou se converteu por instrumentalidade de Barnabé, ou se converteu por instrumentalidade de Paulo. E porquê que eu digo isso? Primeiro vamos ver o caso de Barnabé. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 36, lemos assim. A Bíblia fala de Barnabé. Barnabé, muitos se calhar não sabem, era um cognome, não era o nome dele. O nome dele era José. E diz assim a Bíblia: então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, era levita, natural de Chipre.
Mnason era de Chipre. Barnabé também era. Terá sido Barnabé usado por Deus para levar Mnason a Cristo? Não sei. Mas que eles eram ambos de Chipre? Eram. No livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, e no versículo 4, nós lemos que quando o apóstolo Paulo foi enviado para pregar, lemos assim, juntamente com outros, lemos assim: e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram à Seleucia e dali navegaram para Chipre. Será que foi Paulo que o evangelizou quando partiu neste empreendimento missionário e no itinerário passou por Chipre? Não sei. É uma pergunta que eu deixo no ar. Terá sido Barnabé? Terá sido Paulo? Terá sido em Pentecostes? Eu não sei. Bem, também não é relevante. Há uma coisa que eu sei. Ele era um crente, como diz aqui a passagem, no capítulo 21 e versículo 16, era um discípulo antigo. Era um crente experiente. Era um crente de há muito tempo. Era um crente provavelmente já idoso. Porque para um indivíduo ser crente há muito tempo, a tendência é para ele ficar mais velho. Ele, portanto, já devia ter alguma idade. Vivia em Jerusalém. Mas apesar da idade, e apesar do tempo de crente, ainda achava que podia ser útil. Há alguns que parece que já chegaram ao fim da linha. Parece que já não têm mais nada para fazer. Esquecem-se que na velhice poderão dar os seus frutos, como lemos no livro dos Salmos. E ele foi visitar os crentes em Cesareia. Ele foi lá e foi uma bênção no meio dos crentes em Cesareia. Era lá que ele estava, em Cesareia. Provavelmente era abastado. Tinha dinheiro. Porquê é que eu digo isto? Porque ele viajava. E só pode viajar quem tem dinheiro. Mas ele viajava não para ir de férias. Ele viajava para cuidar da obra de Deus. E além do mais, lemos que ele ia hospedar um conjunto de pessoas, que era uma comitiva ainda considerável, em sua casa em Jerusalém. E para o fazer tinha que ter dinheiro. Como é que tu usas o dinheiro que Deus te dá? Como é que usas o dinheiro com que Deus te abençoa? E ainda hoje de manhã, quando vínhamos para cá, eu vinha a falar aqui com o meu camarada Teixeira, e vinha-lhe a explicar o que era a ceia do Senhor, porque ele era a primeira vez que vinha à ceia do Senhor, e eu estava-lhe a explicar as coisas todas, e entre outras coisas eu falei na questão das ofertas que se dão na ceia do Senhor, e eu disse-lhe assim: mas sabes que o mais importante, Teixeira, é nós darmos ao Senhor. Como Epafrodito, que nós temos estado a estudar na carta aos Filipenses, quando o saco das ofertas passou lá na igreja em Filipos, ele ao pôr certamente a sua oferta, a parte que Deus pôs no seu coração para ele pôs lá a sua vida. E ele disse: estas ofertas vão para o apóstolo Paulo, mas a minha vida vai com elas. E foi ele que foi levar a oferta, correndo riscos. Nós temos que nos dar ao Senhor. E quando nós nos damos ao Senhor, irmãos, nós damos tudo. Nós damos tudo o que somos, nós damos tudo o que temos. E foi isto que ele fez. Ele era um crente assim, Mnason. Eu gosto dele. Quero dizer uma coisa, é dos crentes que eu mais gosto na Bíblia. Notem como ele usava o tempo. Notem como ele usava o dinheiro. Eu estou na iminência, se lá chegar, de passar a ter mais tempo para a obra de Deus. Eu quero dedicar o meu tempo a Ele, que já dedico agora. Mas vou ter mais tempo. Tempo é dinheiro. Eu ia dizer uma coisa, mas não vou dizer.
escritos posso dizer, não digo, mas vocês depois vão ver se quiser. Nos meus escritos que eu escrevo diariamente, escrevi, penso que é hoje que está lá, no escrito sobre os Salmos. Vejam o que eu escrevi lá sobre o dinheiro e sobre as riquezas deste mundo e sobre aquilo que realmente tem valor. Leiam, espero que sejam abençoados. Isso, portanto, está na minha página do Facebook, só para vocês saberem, não está no site da igreja. Sabem que as pessoas normalmente nos cemitérios metem epitáfios. Os epitáfios são aquelas placazinhas alusivas à pessoa que está lá na sepultura. E há uns dizeres, normalmente tem o nome da pessoa, tem a data de nascimento, tem a data de falecimento, e às vezes tem mais umas palavras. Ou eterna saudade, como às vezes eu leio lá nos cemitérios dos filhos e da mulher e às vezes dos pais, porque há placas para crianças. A morte não escolhe idades. E eu gostava de vos fazer uma pergunta. Sabem que todos têm lá uma placa escrita por Deus? Não está visível aos olhos humanos, mas todos os que lá estão no cemitério têm lá uma placa. A placa, Deus tem uma placa para cada sepultura que lá está. Olha, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 13, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 13, lemos assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as, etc. Estamos na carta aos Hebreus, temos aqui uma série de heróis da fé, crentes, e lemos assim: morreram na fé. Sabem que um dos epitáfios que Deus tem para algumas... Só duas hipóteses de pessoas aqui, ok? Pessoas crentes e pessoas descrentes. O mundo está dividido em duas partes: perdidos e salvos. Os salvos, Deus pode escrever assim: morreu na fé. E eu espero que vocês, todos que estão aqui hoje, quando morrerem, possa ser colocada na vossa sepultura este epitáfio: morreu na fé. Cuidado se não morrem na fé, porque se não morrerem na fé, se não morrerem crendo em Jesus como vosso Salvador, vocês estão perdidos para sempre. E então o epitáfio será diferente, porque há um outro epitáfio que diz, em Hebreus 10, 28, que diz assim: quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Eu espero que o vosso epitáfio não esteja lá escrito: morreu sem misericórdia. Quem morre na fé, morre com a misericórdia de Deus. Quem morre incrédulo, morre sem misericórdia. Terrível. E depois, isto sou eu aqui a sonhar, aqui os meus sonhos com a palavra de Deus, que está aqui, não é? E existem ainda os crentes, têm um subepitáfio. Além de vocês, no vosso epitáfio estar lá, morreu na fé, é muito importante saber qual é o vosso subepitáfio. E eu creio que é um subepitáfio, que não está lá na Bíblia. Sou eu que digo. Acerca de Menazon, eu na sepultura dele, não tenho dúvidas nenhumas. O epitáfio que eu ia colocar lá era este: morreu a aprender. Ele era antigo, mas é chamado discípulo. E discípulo quer dizer aquele que aprende. Era um crente antigo que ainda estava a aprender. E eu fico tão triste quando vejo crentes antigos que parece que já sabem tudo, que pararam de aprender, parece que já não têm nada para aprender. E Menazon, apesar de ser antigo, era um discípulo, continuava discípulo. Aliás, deixai-me dizer que quem aprende normalmente são os jovens. É os jovens é que a gente manda para a escola, não é? Esse é que há lá uns velhos também, a gente também manda para lá uns velhos para aprenderem. Mas esses velhos andam contra a corrente, porque aprende-se quando é novo. E quando nós vemos um velho a aprender, grande homem, grande mulher, que sendo velho ainda quer aprender. E eu valorizo muito as pessoas que já na sua idade avançada vão para a escola
ou para a universidade aprender. O normal é um ainda aprender quando é novo. Mas é fantástico quando vemos uma pessoa de idade ainda a aprender. E nós, como crentes, devemos aprender. O apóstolo Paulo, Mnazon, deve ter sido muito marcado por Paulo. O apóstolo Paulo, quando está no fim da vida dele, ele escreve a segunda carta a Timóteo, que é a última carta que ele escreve, está prestes a partir, ele diz, o tempo da minha partida está próximo, e ele diz, Timóteo, ele está a escrever a Timóteo, segunda carta, e diz assim, Timóteo, traz-me os livros, especialmente os pergaminhos. Estava prestes a partir. Tinha feito uma grande obra, combati o bom combate, diz ele, acabei a carreira, guardei a fé. Mas traz-me os livros. Ainda queria aprender. Bem, temos aqui Mnazon, estou a tentar retratar esta figura fantástica. Aproveitou a oportunidade de estar com Paulo para aprender. E eu tenho dito algumas vezes, aqui, vocês aproveitem aqueles que têm, porque amanhã podem não ter. Aprendam tudo o que puderem com eles e com elas. Eu tenho falado do caso da Xanda e o ministério dela no meio das irmãs. Aprendam. Amanhã podem não ter. E eu estou a ver Mnazon. Tem que aproveitar Paulo enquanto ele cá está. Ele se calhar para onde Paulo e ele também ia. Mas Paulo, eu também vou. Quero acompanhá-lo. Ele queria aproveitar todas as oportunidades para aprender. E digo-vos uma coisa, uma pessoa estar ao pé de Paulo estava sempre a aprender. Uma pessoa ao pé de Paulo estava sempre a aprender. E se aprendia. No Evangelho de João, no capítulo 8 e no versículo 31, sabem o que é que o Senhor Jesus Cristo disse um dia? Disse assim. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, que eram crentes, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Vocês já repararam nisto? Se permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Eu, quando vejo um indivíduo desta idade a ser chamado discípulo, Mnazon, discípulo antigo, eu vejo um indivíduo que permanece na palavra, permanece a estudar, permanece a aprender, permanece na palavra, porque só é verdadeiramente discípulo quem permanece na palavra. Permanecer no estudo da palavra. Ele aprendia sempre. Apesar de velho, ele tinha mentalidade de jovem. Vocês sabem quem foi o meu melhor amigo na minha juventude? Sabem quem foi o meu melhor amigo na minha juventude? Quando eu me converti, eu converti-me com 17 anos. Sabem quem foi o meu melhor amigo quando eu me converti? Durante vários anos. Foi um homem que tinha 50 anos mais do que eu. Sabem porque é que um homem com 50 anos mais do que eu podia ser o meu melhor amigo? Porque ele tinha um espírito jovem. Ele era um Mnazon. Todos os jovens, não era apenas eu, que o conheciam, queriam estar ao pé dele. Houve uma vez um que até me disse e até escreveu. Quando eu o vi pela primeira vez, apetecia-me tocar-lhe, parecia um santo. Vejam o impacto que ele causava em jovens como eu, na altura. Ele não parecia um santo, ele era um santo. De facto. Mas não é preciso tocar nele. Antigo, já referi. Discípulo, já referi. Humilde. Características dele. Humilde. Ele está no contexto daqueles outros, que eu já referi há bocado. Eu já falei da humildade dos outros, em que ele se insere, ele também era humilde. Ele não conseguiu persuadir, não sei se ele estava com os outros a persuadir Paulo. Provavelmente estava, porque estavam todos a persuadi-lo, para que ele não fosse a Jerusalém. Paulo dissuadiu-os da pressão. Isto é o que nós vemos aqui. E Mnazon também, como os outros, não disse, olha, agora vai tu sozinho. Não. Ele foi com ele. Eu acho que ele devia ser do espírito de Tomé.
Quando o Senhor mostrou a Tomé e aos outros que ia a Jerusalém, ia dar a sua vida a Jerusalém, porque o Senhor disse: eu vou a Jerusalém, vou lá dar a minha vida. Sabe o que é que Tomé disse? O Tomé não. Aquele Tomé é demais, eu gosto de Tomé. Tomé é muito transparente. É aquilo, é aquilo. Tanto é capaz de dizer um grande disparate, fazer uma grande asneira, como a seguir diz uma coisa. E a Tomé virou-se para o Senhor e disse assim, quando ele disse que ia a Jerusalém morrer, virou-se para os outros assim: vamos com ele e vamos morrer também. Vamos com ele e vamos morrer também. O tal que era incrédulo, o tal que não acreditava que o Senhor tinha ressuscitado. Mnason devia ser desta fibra. Vamos com ele e vamos morrer também. Cedeu. A característica do humilde é um indivíduo que cede. Às vezes pensamos que ceder é sinal de força, de poder. Que quadro mais triste quando isso acontece. A força está na cedência. Sermos capazes de ceder quando é preciso ceder. Não vamos ceder naquilo que não devemos ceder. Mas tantas vezes na vida precisamos de aprender a ceder por amor aos outros. Ele cedeu. Outra coisa importante, este indivíduo era um indivíduo de grande dimensão, como podeis imaginar, não é? Ele tinha uma grande dimensão. Então, se ele, com estas características todas, e ainda por cima, consegue levar o apóstolo Paulo e a comitiva para a casa dele, quer dizer, não estou a ver o apóstolo Paulo ir assim para a casa de qualquer pessoa. Eu não estou a ver o Senhor Jesus Cristo ir para a casa de qualquer crente. Nós vemos no Velho Testamento o Senhor não querer entrar em casa de Ló. Foi a Abraão, foi à tenda de Abraão, mas a Ló não foi. O Senhor não vai à casa de qualquer crente. E os homens de Deus também não se alojam em casa de qualquer crente. E já vão ver porque é que eu estou a dizer isto no caso de Mnason. Mas ele, sendo assim um indivíduo com tanta força, não é? Porque ele tinha força, quer dizer, esse que era um indivíduo que tinha peso. O Mnason. Ele não disse assim: olha só lá, eu também vou. Eu sou muito importante. E como é importante que eu sou, vocês precisam de mim e, portanto, eu vou convosco. Nós nunca revelamos um espírito destes. Não foi este o espírito que revelou Mnason. Mnason foi convidado. Nós devemos ser de tal maneira uma bênção que os outros sintam necessidade de nós. Não o impunhamos nunca. Nunca nos impunhamos a nós. Nunca impunhamos a nossa presença. Nunca impunhamos a nossa opinião. Nunca impunhamos. Ele foi convidado. E nós vemos, portanto, no versículo 16, e eu já não estou lá, tenho que ir para lá. No versículo 16, com quem havíamos dois pais, foram também connosco alguns discípulos de Cesarei, levando consigo. Eles é que o levaram, não foi ele que os levou aos outros, eles é que o levaram a ele. Tu foi convidado. Mnason, vais connosco. Mnason, tu tens que vir connosco. Fantástico. Estou quase a terminar, vou procurar ser breve para terminar. Ele era um indivíduo fiel. Quarto lugar. Já vimos que ele era antigo, discípulo, humilde. Ele era fiel. Uma pessoa fiel. O que é uma pessoa fiel para vocês? Nós temos que falar das palavras, temos que perceber o que estamos a falar. Por exemplo, nós cantamos Deus é fiel. E Deus é fiel. O que é que isso quer dizer? O que é que nós queremos dizer quando dizemos Deus é fiel? Sabe o que é que a gente quer dizer? Que podemos contar com Ele. Podemos contar com Ele hoje, podemos contar com Ele daqui a um bocado, podemos contar com Ele amanhã, podemos contar com Ele sempre. Podemos contar com Ele em qualquer circunstância, nós podemos contar com Deus. Ele é fiel. O que é um crente fiel? É um crente com quem Deus pode contar sempre. Sejamos claros, façam uma análise já rapidamente à vossa vida. Deus pode contar comigo sempre. Deus pode contar comigo sempre. Em qualquer circunstância, Ele pode contar comigo sempre. Então eu sou fiel. Deus podia contar com Mnason. Mnason estava ali para o que fosse preciso. Mnason, vamos levar-te connosco. E o Mnason, lá vai o Mnason. Sempre disponível. Fantástico. Alguém com quem se podia contar. Ele era muito útil.
não quiseram ir sem ele. É porque ele era precioso. E ele devia ser do estilo de Itai em relação a David, acerca do qual, que eu cito, sabem o que é que nós lemos acerca dele? De Itai? Ele disse acerca de David, disse assim, desculpem lá, mas eu digo já. É melhor eu ir lá, senão nunca mais lá vamos. Diz assim, respondeu porém Itai ao rei, e disse a David, vive o Senhor, e vive o rei, meu senhor, que no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Assim era Menazão. Onde o rei, meu senhor, estiver, aí estarei eu. Seja para a vida, seja para a morte. Ele era um indivíduo abnegado, desprendido. A aritmética dele é diferente da aritmética da maior parte das pessoas. Ele tinha por perda o que nós temos por ganho. E tinha por ganho o que nós temos por perda. A aritmética dele é uma aritmética diferente. Ele sabia o que significava ir com Paulo. Mas a aritmética dele era diferente. Ele tinha a aritmética de Jim Elliot. Não é tolo quem abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Não é tolo quem abre mão do que não pode reter, nem bens, nem vida. De repente isto esfuma-se. E portanto abre a mão, minha mão está aberta, para ganhar aquilo que eu não posso perder. Hospitaleiro. Hospedou não só Paulo, mas vários crentes. Já falei disso. Mas quero-vos dizer uma coisa muito importante. 16, não é? Vamos ler. 21:16 de Atos. Foram também connosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Menazon, discípulo antigo com quem havíamos de hospedar-nos. Versículo 18. E no dia seguinte Paulo entrou connosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram lá em Jerusalém. Porquê é que Paulo não foi para a casa de Tiago? Tiago tinha casa. Não foi para a casa de Tiago. Quis estar em casa de Menazon. Eu não vou fazer juízes de valor. Vou-vos contar a minha experiência. Muito rapidamente. Aqui há uns anos atrás, quando eu era um jovem crente, e andava com um grupo de jovens, como eu, já crentes, com o desejo de servir a Deus, e andávamos a servir a Deus, e o Senhor era tudo para nós. E ainda continua a ser. E nós éramos todos rapazes novos. Curiosamente éramos só rapazes. Mas aquilo era um grupo tremendo. A maior parte de nós, os pais, eram descrentes. Os meus pais eram descrentes, os pais dos outros eram descrentes. Tirando um ou dois, ou três, só estou a ver dois, cujos pais eram crentes, o resto era tudo pais descrentes. Mas nós andávamos sempre juntos. Uns estavam na universidade, outros estavam no liceu, outros estavam a trabalhar já, mas estávamos sempre juntos. Às 7 da manhã estávamos nas instalações da igreja para de joelhos estarmos a orar e a fazer a meditação diária. Chegamos a dormir juntos, até nos bancos das instalações da igreja. Porque a gente era assim, já era tarde, um sábado, por exemplo. Epá, se a gente vai para casa daqui um bocado, temos de estar aqui outra vez na escola dominical, alguns viviam longe, dormíamos ali mesmo. E já estávamos lá de manhã. Uma coisa. Não faltavam convites, porque os crentes em geral convidavam-nos. Epá, venham lá à nossa casa. Venham à nossa casa. E temos vários convites para esta casa, para aquela. Temos vários convites. Vários crentes queriam-nos em casa deles. Mas nós invariavelmente íamos sempre para a mesma casa. Era a casa que a gente escolhia. Era a casa que a gente preferia. E dirão vocês assim, vocês eram malandros.
Vocês se calhar foram lá para uma casa que era um crente abastado, se calhar tinha lá boa comida para vos dar, boas instalações, aprazíveis para descansar. Não, não. Era uma casa super pobre. Só tinha 2 divisões. A casa de banho era na rua. A casa tinha mais de 100 anos, ou 200. Naquela casa passamos os melhores momentos da nossa vida. A casa não era de nenhum pregador. Não era de nenhuma pessoa com peso lá na igreja. Era a casa da minha avó. Onde ela lá estava, depois de ter ficado sem fala, de um AVC. E todos nós gostávamos de estar ao pé dela. E dos tios meus que estavam lá em casa a tomar conta dela. Eu não sei porque é que quiseram ir para a casa de Menazon, mas deve ter havido uma razão muito forte para terem preterido a casa de Tiago, que era um grande homem de Deus, como vocês sabem. Deve ter havido uma razão muito forte. Menazon devia ser mesmo um grande crente. Por último, ele era dinâmico. Havia um crente aqui em Lisboa que eu ouvi dizer que nas orações dele dizia sempre assim a Deus. Era um missionário. Por acaso era inglês. E ele dizia sempre assim. E quem me contou isto foi um grande homem de Deus chamado José Lídio Freire, que também foi um grande missionário e um grande homem de Deus português. Que já partiu com perto de 100 anos. Não sei se chegou aos 100. Mas se não chegou aos 100, andou lá perto. E ele disse isto. Contou-me a mim que esse crente inglês lhe dizia assim. José, eu tenho pedido ao Senhor, quando Ele me levar, que me leve de repente. Que me leve de repente. Eu não quero ficar aí, sei lá, se calhar aí numa cama, ou não sei o que é que ele disse, mas ele disse que me leve de repente. E sabe que o Senhor levou de repente? Um dia ele a atravessar a rua em Lisboa, veio um carro, bateu nele, pumba, foi de repente. Há uma coisa que eu quero pedir ao Senhor, para mim. Ajuda-me a ser dinâmico até o fim. Não quero perder dinamismo. Sabe porquê? Menazon era um homem velho. Foi com Paulo e os outros. A viagem de Cesareia para Jerusalém era cerca de 100 km. Naquele tempo eram muito quilómetros para percorreres. De facto, na velhice darão os seus frutos. Vou terminar citando o Peregrino. Conhecem todos o livro do Peregrino? Vão lê-lo outra vez. Se calhar nunca tinham reparado que no livro do Peregrino, a Bíblia fala dos peregrinos nesse livro. E diz que os peregrinos ficavam na casa de um senhor Menazon. Claramente uma referência a esta personagem bíblica. Ele era tão importante que não escapou a João Bunyan quando escreveu o Peregrino. Que Deus lhes abençoe.